Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo Pierre, e hoje vou conversar com vocês sobre um dos procedimentos de auditoria mais cobrado em prova de concurso e um dos mais importantes em termos de auditoria. Querendo ou não, esse procedimento é aquele que nos dá uma informação mais confiável, tecnicamente, vinda de um terceiro, de uma fonte externa. Por isso, o próprio nome do procedimento, confirmações externas ou então carta de circularização, que é basicamente um pedido que o auditor faz, né, junto com a empresa, solicitando informações para terceiros, para confirmar o saldo no balanço patrimonial ou nas demonstrações de resultados, dentro das demonstrações contábeis. Isso dentro, claro, da auditoria contábil. Se for uma auditoria operacional ou uma auditoria ambiental, você vai confirmar outros pontos, né? Qualquer tipo de auditoria pode ter confirmações externas. E na área contábil, né, principalmente quem está estudando para Receita, né, ou para o concurso CGE, cai bastante essa NBCTA 505, né, ela é frequente quando a gente aborda a parte da auditoria privada, das NBCTAs. A confirmação externa, tá, pessoal? Ela tem basicamente como objetivo obter evidência confiável e relevante. Esse é o ponto que a própria normativa aí de auditoria aborda. A confirmação externa é um procedimento, né, para tentar obter essa informação mais confiável. Esse é o ponto-chave aí da confirmação externa, que é basicamente, ó, o conceito é a confirmação externa é a forma como o auditor, tá, obtém evidência e tudo por escrito, tá, pessoal? Tudo por escrito, na qual ele confirma com um terceiro determinada informação. E aí pode ser por escrito, formato eletrônico hoje, né, pessoal? Acho que é o principal meio, não por escrito mesmo, mas formato eletrônico também é aceito, né, como confirmação externa. Então são os pontos principais quando a gente fala aí de carta de circularização e procedimento de auditoria. É uma das principais fontes. É claro que o auditor, tá, pessoal, quando ele faz uma carta de confirmação, ele deve controlar e cuidar com vários pontos, né? Por exemplo, se eu vou enviar de forma digital, eu tenho que ter certeza para quem está indo, para onde está indo, né? Se está indo para o e-mail correto, se está indo para a pessoa correta que vai responder, né? Então tudo isso tem que ser muito bem selecionado, né? Imagina, eles dão um jeito de fraudar e desviar esse e-mail para outra pessoa. Eles criam um e-mail falso da outra empresa que vai receber para confirmar falsamente. Então tudo isso tem que ser verificado pelo auditor de forma correta, né? Sempre com ceticismo profissional. Então o auditor deve analisar quais informações ele vai solicitar, né? Então você tem que ver o que você vai pedir. Você tem que analisar quem que vai receber essa informação, por qual forma, né? Que forma que eu vou encaminhar. Tem que definir, tá, pessoal? Para onde eu vou receber. Então eu estou pedindo informações para essa empresa e vai ser encaminhado para o e-mail da empresa de auditoria, para o e-mail do auditor. Então tem que ser definido para onde que vai também essa informação na hora da resposta, tá bom? E é claro que tem que fazer ela de forma correta e se precisar já vai deixar preparado até para um segundo envio, tá? Quando for necessário. Se precisar de mais de uma parte de informações. Então tudo tem que ser muito bem definido, tá? Vou mostrar alguns exemplos aí na sequência de carta de circularização que são bem importantes para a gente entender esse funcionamento. E olha só, a norma ela destaca, tá, pessoal? Se o auditor identificar fatores que dão origem a dúvidas sobre a confiabilidade da resposta a uma solicitação de confirmação, o auditor deve obter evidência adicional. Então o auditor ele não pode, eu recebi uma resposta por e-mail confirmando os valores, encaminhando também alguns anexos, porém eu não sei se é verdade, né? É um e-mail estranho que não é da própria empresa. Então imagina, você receber uma resposta de um outro e-mail, de uma outra pessoa que você não endereçou o e-mail, a informação. Então o auditor, né, com aquela questão de sempre questionar, ser cético, buscar e ir atrás de informação, ele tem que analisar se aquela informação que ele está recebendo ela é verídica. Isso é muito importante, né? Porque nós auditores e vocês futuros auditores aí para concursos precisam confirmar as informações. Precisam verificar se ela realmente é correta e se o balanço
se as demonstrações contábeis representam a realidade. Outro ponto interessante é que destaca-se que se você não recebe a resposta, então imagina, tem a conta clientes a receber que tem um saldo de 50 mil. Você encaminhou uma carta e um e-mail para os clientes dessa empresa, né, que estão devendo para a empresa, confirmar o saldo. E eles não responderam, nenhum deles respondeu. Ou um deles respondeu por um outro e-mail e você não está botando muita confiabilidade nessa resposta. Então você deve realizar procedimentos adicionais. Então você vai fazer confirmação das notas fiscais, vai talvez fazer uma ligação para esses clientes, dependendo do que for, né? Se realmente for necessário. Você vai fazer uma análise aí de tudo que foi recebido na conta bancária para confirmar e verificar os saldos, se não foi recebido. Vai verificar realmente se existe esse saldo a pagar, né? Através de notas promissórias, de vendas no cartão, ou até também das notas fiscais emitidas, né? Algum outro procedimento alternativo terá que ser feito, né? Muito mais, né? Até para poder confirmar esse saldo e garantir a confiabilidade dessa conta. Então, sempre que tem, né, um problema de informação, o auditor tem que realizar vários procedimentos alternativos para confirmar da melhor maneira o saldo. A carta de circularização, né, a nossa confirmação externa, ela é feita de duas formas, pessoal. Isso aqui é bem importante, já caiu. A confirmação positiva, ou circularização positiva. O que é isso, tá, pessoal? A positiva é aquela que nós pedimos que a parte, né, que a pessoa que está recebendo a carta, confirme diretamente ao auditor, indicando se concorda ou discorda do que foi pedido e forneça informações solicitadas. Então, um ponto interessante é que essa é a melhor forma de obter informação confiável, até de acordo com a norma, né? A confirmação positiva, a circularização positiva, na qual a gente solicita informações e a empresa, né, que vai responder vai confirmar positivamente ou não, discordando e fornecendo as informações necessárias, tá? E olha só, sempre que houver alguma exceção, por exemplo, estou pedindo que a empresa confirme se ela deve realmente cinco notas fiscais. Então eu estou auditando uma empresa grande, a Petrobras, por exemplo, e ela tem 10 clientes, né? Eu selecionei um cliente. Dentro desse cliente, a Petrobras diz que ele está devendo 5 notas fiscais para a gente. Esse cliente, vamos supor que é a João Distribuidora. A João Distribuidora, então, pela contabilidade da Petrobras, deve 5 notas. Eu vou encaminhar, eu, auditor, vou encaminhar uma carta de circularização, né, sempre a empresa que é auditada tem que concordar, né? O pedido é feito junto pela empresa Petrobras. Fazer o pedido confirmando se temos 5 notas fiscais pendentes que o cliente, João Distribuidora, está devendo para a Petrobras. E aí o João vai responder, olha, eu devo 4 notas, uma delas eu não devo. Então sempre que tiver uma exceção, tiver um problema, né, o auditor tem que investigar. Por que não deve? O que aconteceu? Já foi paga, não foi baixada lá na Petrobras? O que aconteceu, né? Então a norma diz, né, sempre que houver uma exceção, alguma informação que não veio furada, o auditor deve investigar. E essa confirmação ela é boa, pessoal, confirmação positiva, porque a gente pede que forneça, né, que concorde ou discorde e forneça informações. Essa é a melhor forma aí de ter uma informação confiável, né? Olha só um exemplo. Aqui o local, o destinatário, o endereço de quem vai receber. Prezados senhores, exclusivamente para fins de conferência, então só para conferência, solicitamos informar diretamente que a empresa de auditoria, né, nossa empresa de auditoria, precisa das seguintes informações. Então eu preciso de duplicatas, notas promissórias, cheques, títulos em abertos. Então eu estou pedindo, né, para um cliente meu que forneça informações de tudo que ele me deve ou tudo que eu paguei para ele, né? Então você vai fazer um pedido para um terceiro e informar
tudo que deve, tudo que tem ali pendente. Você pode encaminhar isso para fornecedores. Então o auditor pode encaminhar para o fornecedor da empresa, solicitando tudo que ela comprou e está em aberto. Ela pode encaminhar para os advogados para confirmar o saldo das provisões, dos processos judiciais. Posso confirmar para clientes, para bancos, para estoque, no caso que alguma empresa tem os estoques consignados, terceiros, dentre outras possibilidades, né, que a gente utiliza a carta de confirmação ou a circularização externa, né, confirmação externa. Já, pessoal, a carta de confirmação, a confirmação negativa, quando ela é negativa, pessoal, o auditor pede, tá, que responda somente se discordar das informações. Esse tipo de informação, querendo ou não, prejudica um pouco a qualidade, né? Você manda uma carta de confirmação, a confirmação externa, ele só vai responder se ele discordar. Mas como nós vamos saber, né? Se realmente ele recebeu, se ele leu. A gente sabe que na correria do dia a dia acontece que às vezes tu não abre o e-mail, tu não olha a caixa de entrada. Então esse tipo de circularização ele tem uma menor eficiência, né, da confiabilidade. A gente não sabe realmente se está certo aquele saldo. Então vamos supor que eu tenho um saldo na conta bancos de 50 mil reais. Eu peço para o Banco do Brasil confirmar se para ele me responder somente se ele discordar. Olhe, gerente do Banco do Brasil, se o saldo de 50 mil não está certo, informe aqui de resposta para o e-mail do auditor. Então, somente se ele discordar do saldo que eu coloquei, da informação que eu coloquei, ele vai me responder. Enquanto que na carta de confirmação, né, na circularização positiva, na carta de circularização positiva, ele vai ter que responder estando certo, estando errado, ou estando meio certo, meio errado, né, se tiver alguma coisa certinha e algumas exceções. Então, pessoal, a circularização negativa, ele somente responde se discordar. Então ela não dá uma informação 100% confiável, porque tem casos às vezes que ele não consegue responder, a gente não tem essa certeza, né? Então acaba prejudicando aí a nossa análise. E isso, tá, pessoal, é bem destacado na norma. A norma de auditoria destaca que as confirmações negativas fornecem evidências menos confiáveis, tecnicamente, tá? Então você sempre precisa fazer uma análise se realmente vale a pena fazer esse tipo de confirmação e se terá que realizar algum procedimento adicional de auditoria. E sempre, tá, pessoal, o auditor ele deve analisar a informação que ele recebeu, analisar a forma como ele pede, o que ele recebeu, se é confiável e se realmente é uma evidência que eu posso utilizar para fundamentar a minha opinião do auditor. Esse é o ponto-chave que a norma destaca. Outro ponto, né, é que a administração da empresa que nós auditamos tem que concordar. Ela que vai fazer todo o meio campo, que vai fazer o envio. A empresa tem que concordar que sejam enviadas solicitações. O auditor não pode chegar a enviar sem nenhum consentimento da empresa que ele está auditando. Isso é errado. Então a empresa que está sendo auditada que tem que concordar, tem que saber de tudo. Ah, mas isso aí pode facilitar fraudes. Mas seria totalmente equivocado, né, pessoal? Imagina você, auditor, poder perguntar diretamente sem a empresa saber. Poderia haver várias fraudes, muita gente pedindo informação sem realmente estar auditando, né? Então, para fazer de forma correta, a empresa auditada tem que saber e tem que ser ela a responsável por emitir, junto com o auditor, aí, essa carta de confirmação, a carta de circularização, a confirmação externa. Agora, se a empresa que está sendo auditada se recusar a fazer essas solicitações de confirmação, aí o auditor, pessoal, ele vai ter que analisar. Por que ele não quer fazer, né? Por que ele não quer confirmar esse saldo? Tem algum problema? Será que tem uma fraude? Tem um erro? E aí o auditor vai ter que procurar evidências para poder analisar essa situação. Tá bom? Esse é um ponto aí bem chave dentro da confirmação externa. Até às vezes dá uma opinião modificada, que a gente vai estudar em vídeos futuros. Um ponto interessante, tá, pessoal? Que nós temos aqui que o resultado
da confirmação externa, ela pode ser via eletrônica também, né? E tem que analisar a confiabilidade da informação. É o ponto-chave, tá? Por hoje era isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like, tá? Em breve teremos mais vídeos sobre procedimentos de auditoria.